Muito bem, Fã de Esporte de volta com o bate-bola e o Palmeiras volta a campo, né? Amanhã pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. São duas derrotas aí para o Atlético Paranaense e a derrota nesse final de semana para o Cruzeiro também. O time tem que se recuperar e vai tentar ser em cima do Coritiba, né? Que tá lá na parte de baixo da tabela, zona do rebaixamento há muito tempo. Tem jogador com história aí nesse confronto, né, Eduardo de Menezes? O Praz, por exemplo, já jogou final de Copa do Brasil contra o Coritiba pelo Vasco, quando foi campeão. Tem o Leandro Almeida, recém-chegado no Palmeiras também, né? Bom dia, Edu. Tudo bem, William? Grande abraço para você, para os amigos do Bate-Bola. Tem também o Robinho, né? Que jogou com o Alex, nosso comentarista aqui no Coritiba. Leandro Almeida e o técnico Marcelo Oliveira também trabalhou aqui no Coritiba, ele que reencontrou o Cruzeiro recentemente. Tem também o Fernando Praz, que jogou aqui também no Coritiba. É um jogo de reencontros, mas o Palmeiras quer reencontrar, como você disse, a vitória. Já são 2 jogos sem um resultado positivo. O elenco que enfrentou uma maratona, nós também estamos com a equipe, né, com a delegação, porque viemos ontem no mesmo voo, chegamos aqui em Curitiba, saímos de Belo Horizonte, onde o Palmeiras acabou perdendo para o Cruzeiro, né? O elenco treina daqui a pouco, à tarde, aqui no CT do Atlético Paranaense, mas será uma atividade fechada para a imprensa. Vamos falar do time que tem desfalques. Palmeiras para esta partida não vai poder contar com o Lucas, com o Vitor Ramos, jogadores que estão suspensos. E aí para os lugares desses 2 jogadores, o Natan deve ser escalado como lateral direito. Aquele zagueiro que jogou recentemente reta final de Brasileiro, salvando o time do rebaixamento, vai ser improvisado no setor. Eu conversei com ele, ele disse que já jogou nesta posição. Tudo porque o João Pedro, que seria o substituto deste jogador, né, do Lucas, é o reserva imediato, está machucado. E na zaga deve ser mesmo a entrada do Jackson. Essa entrada deve ser confirmada. O Palmeiras que pediu a volta, né, a chegada aqui do garoto Lucas Taylor. É o Taylor que foi atacante, virou lateral e vem para compor o elenco. O Taylor é velho conhecido dos fãs de esporte, né, dos canais ESPN. Nós transmitimos vários jogos dele na Copa do Brasil Sub-17, Sub-20, no Brasileirão Sub-20. Então quem acompanha a ESPN já conhece o Taylor, ele vem para compor o elenco. O Palmeiras, como eu disse, treina aqui em Curitiba, vai enfrentar um Curitiba que está muito pressionado. O técnico Ney Franco balança no cargo. E eu falo aqui de Curitiba, no alto. Vocês estão vendo uma imagem maravilhosa aqui do Laudemir Ferreira, do Emílio Pedrosa. Vou pedir para ele até mostrar. Aqui ao fundo tem um estádio do Atlético Paranaense, o bairro é muito residencial aqui no Batel, em Curitiba. Hoje um dia muito agradável, apesar que bate aquele friozinho, aquele vento gelado. Por isso que eu estou de blusa aqui, para evitar uma gripe, enfim. E olha, hoje teremos a coletiva do Robinho dentro do Sport Center, primeira edição, ao 12:30. O Robinho vai falar e aí vai contar também histórias do Coritiba no momento que ele jogava aqui. Agora, William, meus amigos, Zé Elias, Gustavo, Marra, nossos convidados, vocês sabem que o jornalismo, ele tem os bastidores. Eu diria para vocês que eu, aqui em Curitiba, sou um gigante da informação e vou explicar por quê. Laudemir Ferreira, por favor, mostre aqui como o repórter fica para ficar no alto, para a imagem ficar linda, maravilhosa, mas com segurança total, é bom que se diga. Estamos aqui, olha, William, em cima, né, numa situação para ficar mais alto, para a imagem ficar bonita. É isso, William, aqui de Curitiba, eu volto para os estúdios do Bate-Bola. Você viu, né, William? Você já foi repórter e dos bons, continua repórter, claro que quem é repórter sempre é repórter, já trabalhou tanto tempo nas ruas aí, e a gente gosta de levar grande imagem aí pro fã de esporte. É ou não é, William? Vale tudo, né, William? Sacrifício? Quase tudo, Eduardo de Menezes, quase tudo. Olha, cuidado, você está numa cidade aí que um dos times está perigando a cair, não vai cair você também. Segura aí, Eduardo de Menezes. A gente vai fazer contato agora por telefone com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Por quê? Hoje, numa coluna do Jornal Globo, veio uma informação de que membros aí da diretoria do clube estão tentando contato, estão fazendo já contato com o treinador da seleção chileno, Sampaoli. Estão tentando um contato até com o presidente do Flamengo e não conseguem, porque a informação que a gente tem, presidente, é que o senhor não arreda pé de permanecer com o Cristóvão. Essa informação é verdadeira, presidente? Bom dia. Bom dia, William. Prazer falar com vocês. Acho que é ótimo a gente esclarecer essa situação, porque efetivamente o que aconteceu foi que há cerca de 2 semanas eu fui procurado por um sócio e candidato à presidência do Flamengo, o Lízias, que gostaria que eu conversasse com o suposto empresário do Sampaoli. Eu falei com ele que qualquer contato, né, visando contratação, seja de treinador, de jogador, de preparador físico, de qualquer profissional
para o futebol deveria ser feito através do Rodrigo Caetano, que é o nosso diretor executivo. E aí ele me disse que não, que o treinador, o suposto empresário, queria falar comigo. Eu falei, então não vai falar, né, porque eu não converso com o empresário, a menos que seja para ajudar o departamento de futebol e com o conhecimento dos profissionais. Então foi exatamente isso, né? Eu acho que não existe absolutamente nada. Eu acho até que é um desrespeito com o próprio profissional. No caso aí o Sampaoli, que é treinador aí da seleção do Chile e que não merece ficar sendo envolvido, né, em disputas eleitorais, né, e sei lá, esse tipo de fofoca que eu acho que não leva a lugar nenhum. Era só para esclarecer essa situação. Presidente, a gente está falando aqui, começamos o programa falando de planejamento no futebol e tudo, né? A gente está com o Flávio Augusto aqui, inclusive, proprietário, né, do Orlando City aqui no estúdio com a gente, falando do exemplo da Liga Norte-Americana. Então eu quero pegar um gancho nisso para perguntar para o senhor o seguinte: a pressão em cima do Cristóvão parece que é sempre muito grande. O Cristóvão não pode fazer uma alteração, que já tem gente cornetando. O Cristóvão não pode um empate, um tropeço aqui. Parece que a todo momento o Cristóvão vai cair. É um negócio absurdo, né? E a gente defende muito aqui o Cristóvão como treinador, como profissional. O senhor tem convicção no trabalho do Cristóvão? Porque chega a próxima rodada, se perder, o Cristóvão vai cair. Qual é o nível de convicção que o senhor tem no trabalho do Cristóvão? Ele permanece técnico do Flamengo? A sua ideia é realmente permanecer com o Cristóvão, aconteça o que acontecer, até o final do campeonato? Olha, veja bem, a resposta que eu vou dar é parecida com a anterior, né? A avaliação dos profissionais do departamento de futebol é feita sempre pelo diretor executivo, pelos nossos profissionais. Da minha parte, é claro que nós temos que prestigiar o nosso treinador, né, durante todo o tempo. As informações que eu tenho sobre ele, né, são muito boas, né, a gente acompanha o trabalho, né, mas toda decisão em departamento de futebol, toda decisão no Flamengo passa pelo nosso corpo executivo. Isso vale para finanças, vale para administração e vale para futebol também. Presidente, bom dia, Gustavo Hoffmann falando. O senhor concorda com a visão de algumas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, de que há racismo em algumas críticas feitas ao Cristóvão? Porque eu vejo isso sim. E o Cristóvão ontem participou do Linha de Passe por conta da postura, da opinião também do Mauro César e do José Trajano, que também seguem nessa linha. Olha, é evidente que existe racismo no Brasil, existe racismo no mundo, o que é uma coisa absolutamente lamentável, né? E a minha posição só pode ser de respeito e solidariedade às vítimas, né? E se quem tem propriedade para dizer se efetivamente, né, existe racismo nas críticas é quem está sofrendo, né? Que ele sabe melhor do que ninguém, né, o que ele efetivamente está sofrendo. Então, é claro que eu não posso avaliar cada crítica, né, e de que maneira a gente pode colocar, mas que essa questão existe, é claro, né, e até elogio aí a preocupação que vocês da ESPN estão tendo como tema. Tá bom, mais alguma pergunta, presidente? Tranquilo. Presidente, obrigado pela tua participação com a gente aqui na primeira edição do Bate-Bola. Um abraço. Por nada, foi um grande prazer, estou à disposição. Um grande abraço. Prazer foi todo nosso. William, antes da gente retomar a conversa com o Flávio, eu só queria falar uma coisinha sobre esse tema delicado, chato, triste do Cristóvão e de algumas críticas que, na minha visão, são racistas, carregam racismo na crítica. É o seguinte, a sociedade evolui. A sociedade evolui. E o Brasil, a sociedade brasileira, apesar de todos os problemas, está em constante evolução. Essa é a minha opinião. Então, algumas piadas, entre aspas, que há 10, 20, 30 anos eram toleráveis, não são mais. Porque nós evoluímos. Porque nós compreendemos que aquela brincadeira de mau gosto do passado não tem nada de brincadeira, não tem nada de legal com quem é atingido. Acho que isso é importante ressaltar. Boa.
E após assistir o linha de passe da semana passada, você lembrou aqui, né, Gustavo? O técnico do Flamengo, Cristóvão Borges, procurou a produção da ESPN Brasil justamente para falar sobre opiniões emitidas pelo José Trajano e o Mauro César a respeito da perseguição que sofre. As críticas insistentes e contínua e diária, então ela vira perseguição. No conteúdo de algumas dessas críticas tem componentes racistas, sim, porque, por exemplo, eu fui citado que o Flamengo, na escolha do treinador, deixou de escolher o Oswaldo de Oliveira para escolher o Mourinho do Pelourinho. A tolerância comigo, ela é diferente, sempre foi. E o racismo, ele existe e, claro, ele é camuflado como tem sido aqui comigo em relação a essas críticas, uma coisa camuflada. Esse tipo de pessoa, eles também vão querer, além de se esconder, querer usar a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não tem nada a ver com isso. Isso é um ambiente criado e que condiciona a todos. O racista, né? O racista. Ele vê o negro como aquela pessoa que deve dizer amém e não deve se colocar. E eu sou a antítese disso. Eu me coloco, tenho posição e defendo minhas convicções. Eu sou tido como um intruso, um abusado, porque eu cheguei numa posição e ainda me coloco e contesto se eu achar que estiver errado. E isso eu vou fazer sempre porque me preparei para isso. E chegou por mérito, viu, Cristóvão? Vamos ver na tela uma comparação aqui com o treinador anterior do Flamengo, né? Trabalho dos dois aí, essa última passagem do Vanderlei Luxemburgo, né? Então vamos lá, são 59 jogos do Vanderlei, 15 do Cristóvão. 34 vitórias do Vanderlei, 7 do Cristóvão, 11 empates do Vanderlei, 1 do Cristóvão. 14 derrotas do Vanderlei, 7 do Cristóvão. Aproveitamento do Luxemburgo foi de 63%, do Cristóvão 48%. Sem desmerecer o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, nem puxando a sardinha para o trabalho do Cristóvão, mas a gente pode colocar aí no pacote Campeonato Carioca, né? A gente sabe que o Campeonato Estadual é uma beleza para subir o percentual de aproveitamento, né? Um time como o Flamengo, por exemplo. Por isso que a gente fala que engana demais. Você olha os números ali, você fala... O próprio Doriva, que foi campeão com o Vasco, já está na Ponte Preta. Não é? Exatamente. Segue trabalhando no clube. O percentual de aproveitamento do Doriva deve ser Não, sim, exatamente. Só para fazer o contraponto, assim, não é puxar a sardinha para o lado do Cristóvão É entender os números. Exatamente, interpretar os números, né? Porque ler por ler a gente coloca a tela, lê e ponto final. Mas é interpretar, né, esses números, importante. Fez um trabalho com o Flamengo ano passado, Luxemburgo, de recuperação. O Flamengo estava mal, pegou o Luxemburgo na última posição, o Flamengo na última posição, subiu com a equipe, depois estagnou ali. O Campeonato Carioca foi um tanto decepcionante até, né? O Flamengo esperava conquistar. E o começo no Brasileiro não foi bom. Mas, quanto àquele começo ali no Brasileiro e também do Campeonato Estadual, sobe o percentual do Flamengo, evidentemente, no comando do Luxemburgo. E o Cristóvão Borges, ele tem apoio do elenco do Flamengo. O Emerson Sheik falou que o treinador é injustiçado e o comparou ao Tite. Eu só acho que o Cristóvão, assim, ele tá pagando por uma coisa que não é só dele, né? Por que quando ganha, né? Aí o Emerson foi bem, jogou bem. O Wallace tirou 3, 4 bolas, né? Na hora que perde, a responsabilidade é nossa também. Então talvez seja injusta essa cobrança toda em cima do Cristóvão, até porque a gente vem acompanhando o trabalho dele dentro do clube. Ele me surpreendeu muito, que eu trabalhei com um cara que todos vocês conhecem, que é um cara que é vitorioso. O Wallace já balançou a cabeça porque sabe de quem eu estou falando, que é o Tite. E eu vi o Cristóvão muito parecido com o Tite, um cara estudioso que está querendo sempre aprender, que tem essa gana, essa ambição em vencer. Ele me surpreendeu muito rápido. Então é isso, eu acho injustiça. Acho que as pessoas também esquecem que por trás do treinador tem um ser humano, tem um pai de família, um filho. É isso, né? A gente vai continuar acompanhando essa situação e vamos ver como é que vai ficar o Cristóvão aí no Flamengo. Tem o apoio dos jogadores, pelo menos, né? Tem que ter o apoio dentro de campo também, né? Porque muitas vezes o jogador fala, o Cristóvão é legal, a gente gosta, e dentro de campo não tem aquele empenho que a gente imagina, né? Tem que se desempenhar dentro de campo também. Voltando a falar sobre Orlando City, o Ganso,
rendeu uma novela danada, pelo menos aqui no Brasil foi uma novela danada. Vai, não vai, vem, não vai, tem uma dívida lá, tem um jogo do Kaká e tudo. Primeiro a gente vai ouvir o Ganso e aí a gente vai falar com você sobre essa história, né? Para clarear, tirar essa nuvem em cima dessa história. Ganso lamentando não ir para o Orlando, vamos lá. Há uma chance de você sair até agosto ou não? A verdade foi o que vocês ficaram sabendo, né? É que teve a proposta do Orlando, mas infelizmente o presidente não aceitou pelo valor de dinheiro, acho que pela uma dívida, né? Então acho que ele não aceitou e eu continuo no São Paulo. Seria uma boa? Acho que em termos financeiros seria uma boa. Agora não sei se seria uma boa para o São Paulo. Não dá para prever o futuro, né? Mas acho que é uma porta que se abriu e um futebol que vai crescer durante os anos. Muito bem. Flávio, esclareça a situação. Porque aqui o Orlando quer X milhões, o São Paulo diz que a dívida é só essa, não quis envolver o Ganso nessa história com o abatimento de dívida. Esclarece isso pra gente. Bom, vamos começar do começo. Do começo. Sendo redundante, mas não tem jeito, a gente tem que explicar um pouco. Nós fizemos, eu estive pessoalmente com a Taíde de São Paulo, uma figura muito educada, exatamente, muita gente fina, gosto muito da Taíde. E tivemos juntos em 2014, na ocasião que nós, na realidade 2014, exatamente, que nós contratamos o Kaká. Contratamos o Kaká e a gente precisava ali ver um clube para que ele jogasse 6 meses. E demos ao Kaká a possibilidade de escolher onde você quer ir. Não é? Nós caminhamos dessa forma e ele falou, olha, eu gostaria de jogar no São Paulo. Não é? Gostaria de ter uns 6 meses lá, ter uma experiência no clube que eu fui revelado. Sim. Então tá ótimo. Então nós perguntamos ao São Paulo se havia interesse, eles disseram que sim, mas que não tinham condições de pagar o salário do Kaká, não é? Que era um salário muito alto, não é? O Kaká tem um maior salário da MLS hoje, não é? Então nós sentamos para buscar viabilizar a vinda do Kaká para São Paulo e na nossa proposta nós chegamos a um acordo em que o Orlando pagaria metade do salário do Kaká. Então, enquanto o Kaká jogou aqui, o Orlando pagou a metade do seu salário. Tá. Não é? E o São Paulo pagou outra metade. Fazia parte do nosso acordo algumas cláusulas de contrapartida para o Orlando. Nós não cobramos o empréstimo, não cobramos nenhum real pelo empréstimo do Kaká. Só que pagasse metade do salário. Só que eles pagassem metade do salário e nos dessem algumas contrapartidas. Tá. Uma delas seria 100% da renda do primeiro jogo. Nós entendíamos que a entrada do Kaká ela geraria um impacto no marketing do clube, geraria um impacto na torcida, em público, em faturamento para o São Paulo. Claro. E nós, na nossa negociação, acordamos que um pedaço desse impacto seria revertido para o Orlando. Então, seria o primeiro jogo e 20% do incremento de público. Então, nós fizemos uma média de público antes do Kaká. O que tivesse depois do Kaká, esse incremento, nós teremos 20%. E, além disso, 2 jogos amistosos, em que nós teríamos uma participação de 80% e o São Paulo 20%. Um jogo realizado aqui e outro jogo realizado em Orlando. Tá. Então, esse foi o pacote. Não é? Quando acabou o contrato com o Kaká, em dezembro do ano passado, o contrato que foi feito entre os 2 advogados do clube, o advogado do São Paulo e o advogado do nosso clube, não é? Que foi assinado, inclusive, em papel timbrado do São Paulo, foi feito em português o contrato, ou seja, com a participação do advogado de São Paulo, previam algumas cláusulas. Uma delas é que nós deveríamos ter uma prestação de contas desse público, porque como é que é esse negócio? A gente vai ganhar 20% do incremento, então precisaria ter o quê? Uma comprovação. Não é? Ou seja, uma comprovação, como é que é essa comprovação? Verbal, por e-mail? Não, a gente precisaria do borderô, precisaria dos documentos que provassem e a partir daí a gente veria qual seria a nossa participação e esse valor seria depositado, se eu não me engano, entre janeiro e fevereiro de 2015. Tá. Não é? Esses valores, eles não foram depositados, a prestação de conta não existe até hoje, não é? Não nos foi apresentado nenhum tipo de prestação de conta, então não só o valor não foi pago, como a gente não teve a prestação de conta. Segundo o contrato... Vocês não sabem nem qual valor é esse. A gente presume... prestação de conta, a gente presume isso. A gente presume qual é o valor baseado em trocas de e-mails que foram feitas. Tá. Mas essas trocas de e-mails não comprovam esses valores. Não é? Claro, o que a gente precisa ter, e é o que diz o contrato. Um documento oficial. E a gente costuma respeitar o contrato. Não é? Então, com o contrato ele prevê, que foi acordado entre os 2 advogados, uma multa diária de $10 mil por dia. Tá. Inclusive, até hoje,
essa multa está correndo. Está correndo desde fevereiro? Continua correndo. Desde fevereiro. Por quê? Por conta do quê? Por conta de que não foi nos apresentado, não foi prestado conta até o presente momento desses públicos. E nós temos o direito de receber esses valores, foi o que nós acordamos, não é? E nós não recebemos, continuamos sem receber, e não tivemos a prestação de conta, e continuamos sem ter essa prestação de conta. E nem os amistosos. E nem os amistosos. A gente tentou marcar esses amistosos e nós não entendemos que houve uma atenção elegante por parte da diretoria. A gente respeita muito São Paulo, é um clube fantástico, é uma torcida que nos apoia muito, apoia bastante o Orlando City, tem um carinho pelo Orlando City. Nós também temos com o São Paulo, sempre tratamos muito bem o São Paulo. Entendemos que isso é um problema de gestão. Entendemos que isso é um problema porque, você imagina, você tem um contrato, o mínimo que você tem é respeitar um contrato. Claro. Então, o que acontece? Como a gente não recebeu, essa dívida original, talvez, eu não me lembro de números exatos, mas seja perto de 3 milhões de reais, 2 milhões e meio, 3 milhões, o valor que a gente estima. Tá. A gente estima que seja esse valor. Mas sem contar a multa, o valor não, original? Sem contar. Quando você vai para contar a multa... por isso que chega naquele valor. Chegou no valor de 14 milhões, que não é mais esse. Vai aumentar mais. Continua subindo, é por dia. Então o valor que foi apresentado, essa diferença, porque a gente fala assim, o Orlando quer 14 milhões, o São Paulo diz que a dívida é de 2,5, 3 milhões. Então é o seguinte, o São Paulo não está levando em consideração a multa diária desde fevereiro. Não, eles não estão levando em consideração a multa e talvez estejam... Eu vi algumas declarações que acham que a multa é abusiva, mas a multa foi feita pelos advogados de São Paulo, junto com os nossos advogados. Você entendeu? Sim. Foi um acordo firmado entre as partes, porque eles queriam muito ter o Kaká e a gente fez de tudo, a gente ajudou de todas as maneiras, pagamos metade do salário, do nosso bolso para ele jogar no São Paulo. Ou seja, existe boa fé da nossa parte e a gente deseja, assim, a gente só queria que recebesse. Chegou a ter uma situação que depois de alguns meses sem a gente receber, que os diretores trocaram e-mails, Alexandre Leitão, que é o nosso CEO, ele trocou e-mail e eles chegaram a fazer uma proposta, o valor é tanto. E o Alexandre, não, tá bom, então a gente aceita esse valor. Fala assim, paga até quinta-feira e tá tudo certo. A gente aceita esse valor. Sem prestação de conta, sem multa, sem nada. Resolve esse negócio. Para resolver esse negócio. E não foi pago. E não foi pago e a situação ficou assim. Então, quando não foi pago, a gente ficou numa situação... Eu até liguei e eu falei, puxa vida, para mim, para o americano entender isso, para a minha equipe que trabalha lá, como assim não paga? Mas não está no contrato? Como é que é isso? É difícil de entender. É claro, mesmo eu sendo brasileiro, eu também tenho dificuldade de entender. No entanto, essa é a realidade. Por isso surgiu uma ação, não é? Eu lamentei, porque nunca entrei com ação contra ninguém, entendeu? Eu respeito muito, como falei, os executivos lá e o clube, mas a gente quer receber os valores. E a gente entrou com ação para que está correndo na justiça para que a gente receba. Entendeu? E há um arrependimento no sentido de falar assim, ter feito negócio? E você falou dos americanos. Amanhã depois você fala assim, não, eu tenho tal jogador, vamos colocá-lo no Brasil. Qual vai ser a reação dessas pessoas? Com certeza, fica uma péssima impressão. Assim, eu sei que o São Paulo está passando dificuldade, eu sou sensível a isso, eu não sou indiferente a isso. A situação do futebol brasileiro segue uma realidade muito diferente da nossa nos Estados Unidos. Eu não sou insensível a isso. Agora, eu já devi na minha vida, alguns anos atrás, né? Quando eu estava começando, já devi para pessoas. Eu lembro que eu me preocupava muito em falar para elas, dar uma satisfação para essas pessoas. Demonstrar para elas que, olha, eu vou te pagar. Mesmo sem ela me procurar, eu fazia questão de fazer isso, porque, enfim, às vezes a pessoa tem dificuldade. Eu entendo a dificuldade do São Paulo. Mas nós, os americanos, realmente, eles se sentiram bastante desrespeitados. E eu, como fui... mesmo sendo o chefe, né, o dono do clube, eu fui a pessoa que intermediou isso, eu fico numa situação com os meus executivos, que trabalham para mim, um pouco delicada, porque eles têm bônus no final do ano, se cumpre, se não cumpre, tem metas, e eu cobro essas metas. Claro. Mas aí o patrão fez um negócio com o clube do São Paulo, e agora? Aí você tentou colocar... Eu fico tentando mediar, não gostaria desse conflito. Não, claro. Até para a gente seguir, para fechar esse assunto, aí... Tentou, com o Ganso, fazer uma contrapartida. Como é que surgiu a situação do Ganso? Eu, para tentar, sabendo que a ação seria entrada na semana seguinte, entrei em contato com o São Paulo, expus mais uma vez a situação, e falei, olha, a situação aqui está bem complicada, eles vão entrar com ação, eu não gostaria que isso acontecesse, vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia, e vamos tentar resolver dessa forma, não é?
nós temos interesse no Ganso, já consultamos a nossa equipe de futebol, eles têm interesse no Ganso, e fizemos uma proposta formal para o Ganso. Mandamos uma proposta formal. A proposta formal, se a dívida era entre 2,5 e 3, e ela subia para 14 milhões, com juros, multas, e a multa diária estabelecida pelos clubes, não é? O que nós propusemos para São Paulo? Vamos fazer o seguinte, a gente abate essa dívida e damos 6 milhões de reais em dinheiro à vista para o clube, para ter o Ganso. Ou seja, nós entendemos que era uma proposta bem razoável. Na realidade, o São Paulo tem todo o direito de não aceitar. Como toda negociação, eles não precisam aceitar. Não é? E eles entenderam que a dívida não é essa, entendem ainda que a dívida não é essa, então acho que é um assunto que eu estou procurando esclarecer. Da nossa parte, a gente não pensa mais nisso, já está encerrada essa conversa, porque a proposta já fechou a nossa janela, inclusive, e agora está nas mãos da Justiça de São Paulo, o que for resolvido, vai ser resolvido. Dá vergonha até, sabe? Nossa. Dá de verdade, dá. Né? Porque essa daí, o Flávio acho que sabe, não como executivo de futebol brasileiro, mas como torcedor, que você já foi. Aquilo que a gente fala em relação às demissões dos treinadores brasileiros, né? É a maldita cultura do futebol brasileiro. O Zé também jogou e sabe aqui, o clube deixa de pagar para depois falar, não, a gente tenta ver na justiça como é que faz. Mas o clube deixa de pagar de propósito, porque ele sabe que na justiça ele vai poder postergar esse tipo de situação. Tem vários jogadores. Não, e aí aquela história. E aí um exemplo, né? O jogador eles estão devendo 10 milhões para o jogador, aí faz um acordo de 5. Só que esses 5 eles pagam a primeira e depois não pagam mais. Sim. Aí eles tentam depois de 20 anos, vamos fazer um novo acordo. Quer dizer, é uma situação vergonhosa. Vergonhosa. Né? Vergonhosa, isso é lamentável. Eu vivi situações também. também. Mas a justiça brasileira dá condições para isso mas também. Mas as leis, né? As leis proporcionam esse tipo de coisa. Proporciona, lógico. É um prato cheio para quem quer. Só fugir um pouco do assunto, porque assim, eu fiquei intrigado com uma coisa que o Flávio tocou no assunto em relação aos direitos de transmissões, por causa dos números, né? São números altíssimos que vão ainda aumentar ao longo dos anos. Como funciona, por exemplo, a divisão dessa cota, vamos dizer assim? Tem, o clube A ele é mais valioso, o clube B vale menos, o clube C tem determinados jogadores. Como é que funciona, como é que isso reverte para o clube, como é que o clube administra, por exemplo, aquele teto salarial, são 3 jogadores, né, que você pode investir mais. Como é que isso repercute dentro do clube? Bom, eu escolhi investir no futebol dos Estados Unidos. Aliás, muita gente me pergunta por que eu não investi no Brasil. Eu não posso comprar um clube no Brasil, lá eu sou dono do clube. Mas já está explicado. Pois é. Já está explicado. Pois é. Mas uma das coisas que me atraiu lá foi o modelo de negócio com que trabalha a Liga Americana, que é o mesmo modelo da NFL, da NBA, etc. E tal. Então, como é que funciona? A cultura do clube, quando o clube é o centro, você pensa, como é que divide para os clubes? Lá o centro não é o clube, o centro é a Liga. Porque nós somos donos da Liga. Ou seja, os donos dos clubes são sócios entre si na Liga. Ou seja, eu sou proprietário do Orlando City e sócio, junto com os outros 20 proprietários, os outros 19 proprietários da Liga. Então, nós cuidamos da Liga. Nós temos todo o interesse na Liga. Então, os direitos, eles vão para a Liga. E é ali que ele fica. Não é? É ali que a Liga vai trabalhar o quê? No crescimento do esporte no país. Não é? E a contrapartida que o clube, que a gente também é clube, tem, é que todos os salários dos jogadores são pagos pela Liga. Essa é a forma que a gente divide, a maneira da gente dividir os direitos é que todos os salários dos jogadores são pagos pela Liga. Ou seja, e aí entra uma outra questão do modelo, que é que todos os clubes têm a mesma folha salarial. Ou seja, todos os clubes são equilibrados, porque essa divisão, como acontece quase que no mundo inteiro, também acontece no Brasil, tem clube que recebe um valor e outro clube recebe 5, 6 vezes menos. Então, aí alguém pensa assim, não, mas o Real Madrid e o Barcelona são baita times. Com o orçamento que eles têm, são. Com a grana que eles recebem de TV, são. Não é? Então, aquela chatura de sempre. A final do Campeonato Espanhol é quem? Real Madrid e Barcelona. Sempre vai ser assim. Não é? Eu fico imaginando o que é ser torcedor do La Coruña, do Valência. Não vai nunca chegar na final, porque um tem 500 milhões de euros de orçamento, o outro tem 50, 100. Aí é complicado. E futebol vai jogar melhor quem tiver os melhores atletas. E vai ter os melhores atletas quem tiver dinheiro
para comprar os melhores atletas. É simples assim. Então, quando você tem uma divisão de cota que não é igual por clube, você vai promover uma participação maior de um e de outro. Aí entra numa discussão imensa. Não, mas meu clube tem mais torcida. Meu clube tem mais torcida. E outro clube tem menos torcida. Eu fico imaginando no tênis. Alguém que tem mais torcida e o outro que não tem menos torcida, um joga com a raquete grande, outro joga com a raquete ping-pong. Não, porque eu tenho mais torcida, então eu tenho vantagem. Porque é isso que acontece. Agora, como é que muda no Brasil? Não sei, nem se dá para mudar, porque é uma estrutura inteira. Eu estou tentando buscar a minha resposta para a sua pergunta, né? Então lá, como é que funciona? Os clubes têm o mesmo salário. Aí você tem direito a contratar 3 jogadores que têm um salário diferenciado, que é o clube que paga diretamente. É dessa maneira que funciona. E aí, voltando àquela questão, quando a gente for renovar os nossos direitos de TV, daqui a 7 anos, que a gente prevê entre 6 e 7 bilhões de dólares, a gente prevê os melhores atletas do mundo sendo contratados lá e no seu auge, inclusive. O que, inclusive, já começa a acontecer hoje também, não é? Porque hoje você tem lá o Giovanni dos Santos, acabou de ser contratado pelo Galaxy, tem 26 anos de idade, que é o número de camisa 10 da equipe mexicana, é um craque. Não é? O Jovinko, que tem 25 anos de idade, está batendo um bolão lá no Toronto, não é? Nós fizemos proposta para o Ganso, nós fizemos proposta para o Robinho na ocasião também. Sim. A repatriação do Michael Bradley. Do Bradley, do Dempsey, toda essa turma que está lá. E a gente botou uma proposta na mesa pesada para o Chicharito. Não é? A gente queria trazer o Chicharito pesado, tem 25 anos de idade, botamos lá 6 milhões de dólares por ano para trazer o Chicharito. E ele não aceitou, ele queria... A negociação era maior, entendeu? Ou seja, hoje já existe uma negociação, já existe um movimento para trazer jogadores também que estão no auge. Né? Sensacional. Gente, sabe quando termina o programa, uma entrevista no Jô, né? Fala, terminou a entrevista e as câmeras param. Olha, uma pena mesmo, viu? Eu fazer um programa de 3 horas com você, Flávio. Sensacional. Sensacional. Obrigado, viu? Imagina, prazer. Flávio tem que vir no bate-bola 1, no 2, no 3, no resenha e no bola da vez. Né? Imagina. Pra explicar tudo. Né? É verdade. Imagina. Nossa, ainda tinha tanta coisa para conversar, que pena, que pena. Mas foi bom. Foi ótimo, foi legal mesmo, viu? Que bom que a gente esclareceu aí o caso Ganso, Kaká, né? A negociação e, claro, trouxemos várias informações do que é organização, do que é planejamento, do que é investimento, do que é tratar o futebol como um negócio, como um produto que ele merece ser e que a gente está aqui, ó, anos-luz atrás. Deixa eu mostrar aqui, veja só, a Liga Norte-Americana está ficando anos-luz da Liga Norte-Americana. Não estou falando da Espanha, não estou falando da Inglaterra, não estou falando da França, estou falando da Liga Norte-Americana. Dá para mostrar aqui, ó? Distintivo aqui, o símbolo do Orlando City, olha lá. Tá aqui. E William, relatando é o famoso imã de geladeira, hein? É, mas relatando uma experiência recente, né? Você vai para Orlando, de cada, acho que, depois me corrija, de cada 10 carros, acho que uns 8 carros têm esse símbolo. Veja só. A cidade abraçou. Resposta em 15 segundos. Tem espaço para mais um time lá? Com certeza. Deve estar para chegar, né? Tem gente interessante. Miami, estamos aguardando lá. É isso. Que a rivalidade é bom. Opa, ótimo. Vai ser bacana, vai movimentar. Gente, mais um intervalo nesse bate-bola. Daqui a pouco a gente volta com o que eu prometi. A gente vai analisar esse Campeonato Brasileiro até agora, como é que tá, e já fazer a projeção da rodada que começa amanhã, quarta-feira. A gente volta daqui a pouquinho.